Oi gente, tudo bem? O meu nome é Laísa. Sou o Rock, tudo bom? E esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Yay! Então, essa camiseta aqui, como vocês podem ver, estamos a caráter, estamos de Disney e o nosso primeiro vídeo não poderia ser com outro tema. Quem nos conhece sabe, a gente ama falar sobre Disney e estamos em clima de Halloween. Nos próximos dias estaremos indo para a Disneyland, na Califórnia, e resolvemos fazer esse primeiro vídeo a respeito de como fizemos o roteiro da nossa viagem, como nos planejamos, quais foram os critérios para escolhermos o nosso hotel, vamos ficar em hotel da Disney ou não, vamos alugar carro ou não, que tipo de ingresso a gente comprou, o que mais a gente vai fazer nessa viagem, e também fica ligado que vai ter uma dica maravilhosa para você que quer reservar um café da manhã com um personagem da Disney, porque quem está tentando sabe o quanto é difícil conseguir uma reserva. Então, se você gosta de Disney, se você ficou interessado nesses assuntos, fica ligado nesse vídeo e vem curtir com a gente. Here I go. Back up. Uh-oh. Watch out. Agora que você viu essa introdução maravilhosa, essa abertura que tomou um dia inteiro das nossas vidas para ficar pronta, maravilhosa, parabéns. A gente vai começar a falar com vocês primeiramente sobre aeroporto. Los Angeles tem dois aeroportos. O de Los Angeles, o LAX, e o de Burbank, o BUR. Às vezes você vai ver que tem voo mais barato pro BUR do que pro de Los Angeles, que é o LAX. A questão é, se você for ficar em Los Angeles para curtir e passar muitos dias, legal, você pode ir em qualquer um dos aeroportos, porque você fatalmente vai ter que alugar carro. Se você, como a gente, tá indo só para curtir a Disney, você não necessariamente precisa alugar um carro. E descer no aeroporto de Los Angeles é melhor. Porque, Laísa, onde é que fica a Disney? A Disney, ela fica em Anaheim. Para quem acha que a Disney fica em Los Angeles, está enganado. É como se fosse ali a região metropolitana, né? Fica a 1 horinha do aeroporto. Então, para você que está vindo do Brasil ou para quem está indo do Canadá, é a melhor escolha ali você descer no aeroporto de Los Angeles. Então, esse é o primeiro passo para você que está programando sua viagem. Qual aeroporto escolher? A gente indica o de Los Angeles. Porque facilita muito na questão de locomoção. Porque se você vai ficar em Los Angeles por muito tempo, legal, aluga um carro, você vai ter liberdade, vai ter flexibilidade. Se você, assim como a gente, tendo fazer uma viagem papum, de chegar lá num dia, ir pro parque no outro, uma refeição personagem no outro e voltar, alugar um carro acaba sendo um desperdício de grana, porque tá bastante caro alugar carro. Gasolina aumentou, seguro de carro tá caro. O dólar tá alto. É até pra gente, a conversão do Canadá para os Estados Unidos também é mais alta. Então até pra gente que mora aqui, se você não conhece a gente mora no Canadá, também tem que converter. Então a nossa escolha foi pegar um Uber. A gente vai descer no aeroporto de Los Angeles, pegar um Uber 1 horinha, não é barato, né? É, exatamente. É menos caro e a gente vai chegar em Anaheim, que é e daí a gente não precisa se preocupar com estacionamento, com gasolina, com devolução de carro, é só chamar o Uber, ir pro hotel, voltar e é mais que estacionamento, toda a Disney, estacionamento na Disney é $30 a diária, né? Então, o É tópico 1 era esse. O tópico 2 a gente conecta com a chegada em Anaheim. Laísa, hotel. Então, hotel. Alô? Hello from the Health Bureau. Uma ligação rápida. Laísa, hotel. Então, a respeito do hotel. Toda vez que a gente viaja para Disney, a gente opta por ficar num hotel com um preço mais acessível e que a gente possa investir o nosso dinheiro de forma mais inteligente. Então, dessa vez não vai ser diferente. A gente optou por ficar num hotel que seja pertinho da Disney, que a gente consiga ir a pé, que não precisa depender de transporte, de Uber. Então a gente vai caminhando, serão 10 minutinhos para chegar na Disney. E a gente procurou o hotel que fosse mais baratinho. Esse vai ser em torno de $100 e poucos canadenses, porque a média ali dos arredores da Disney é em torno de $300, $400. Então esse vai ser um precinho mais acessível, porque a gente prefere gastar o dinheiro em outras coisas. E também a gente faz o que o dia inteiro? Fala pra eles. Exatamente, porque a gente vai cedo pra Disney e a gente volta 10, 11 horas da noite pro hotel. Então a gente acha que não vale a pena você investir muito dinheiro num hotel 5 estrelas se você não vai desfrutar
desse hotel. Agora, se você tem plano de ficar tipo vários dias, se você vai tirar um dia para só curtir o hotel, aproveitar a piscina do hotel, aí talvez valha mais a pena você investir num hotel mais legal. Mas no nosso caso a gente vai ficar em um hotel simples, porque é só pra dormir. E antes, só pra finalizar, esse hotel que a gente vai ficar, eu vou postar depois aqui o meu feedback, dizer pra vocês se foi uma boa escolha, foi uma má escolha. Tópico 3 que eu ia falar é sobre o que a gente faz com esse dinheiro que a gente acaba poupando do hotel. Porque, pensa, ela falou que era 300 e pouco, 400 dólares. A gente vai gastar 100 e pouquinho. Esses 200 dólares aí por dia, o que a gente faz com essa grana? A gente prefere investir em outras coisas. É claro, você vai pra Disney, tudo dá vontade de comprar. Inclusive o que você vai comer. Então o nosso tópico 3 é o que a gente faz com esse dinheiro, a gente decide investir em coisas que tem a ver com a Disney também. Porque, né? Faz parte. A gente quase não gosta de Disney, não é mesmo? Como vocês podem perceber. Então, a questão é, a gente fez uma vez isso na Disney World, eu fiz algumas outras vezes, a gente pode falar disso depois uma outra vez. Trabalhava na Disney, né, tiozão? Um negócio legal. Pra quem não sabe, o Rock era guia da Disney. Então a gente conversa sobre isso no próximo vídeo, prometo. Aonde a gente vai investir, Laísa, essa grana que a gente poupou do hotel? A gente vai fazer um café da manhã com personagens da Disney. Yay! Então na Disneyland, a gente vai no Cozinha do Pateta, Goofy's Kitchen, e vamos ter um café da manhã buffet maravilhoso, que a gente obviamente vai fazer o quê? A gente vai fazer o review aqui depois, contando como foi o café da manhã, se vale a pena ir. Fotos, vídeos, preços, exatamente, toda a interação. E a questão toda é, para marcar refeição na Disney, em restaurantes legais, não naqueles que você compra o hambúrguer, a batatinha, é difícil pra chuchu. Principalmente esses que tem os personagens, que tem as princesas. Exato. Quem já tentou marcar um café da manhã na Disney sabe do que eu tô falando. É muito difícil você conseguir disponibilidade. Então a gente estava chegando já próximo da nossa viagem, a gente começou a entrar em desespero, porque a gente estava olhando todo dia que você precisa ir lá no aplicativo da Disney, selecionar o restaurante que você quer, o dia, o horário, e aí só aparecia que não tinha nada disponível. Aí eu falei, Rock, o que a gente vai fazer? Vamos tentar chegar lá na hora aí, mas é muito difícil conseguir acesso. Então eu estava pesquisando na internet e encontrei um site chamado Mouse Watcher, Mouse alguma coisa. Eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês. E através desse site você faz um cadastro, você paga apenas 5 dólares e aí eles te avisam quando surge uma disponibilidade lá para você. Você escolhe o horário, você escolhe o restaurante e você vai receber um e-mail ou uma mensagem de texto avisando, olha aqui, encontramos essa disponibilidade para você. E isso é muito legal porque serve tanto para Disneyland quanto para Disney World em Orlando. Então, nossa, descobrir isso foi uma mudança de vida, porque da outra vez a gente também teve muita dificuldade para conseguir a reserva e dessa vez de novo não encontrava nada. E aí com esse site, alguns dias depois, o Rock já recebeu uma mensagem de texto avisando, olha que encontramos, o Rock foi lá na hora, marcou pra gente. E outra coisa legal, você não precisa pagar no ato da sua reserva, você só vai pagar lá na hora. E só lembrando que esse site, você não marca através dele. Esse site só serve para te avisar quando surge uma disponibilidade. Você vai fazer o seu booking, a sua reserva, tudo através do site da Disneyland ou da Disney World. E o legal é que cada vez você pode escolher restaurantes diferentes. Para cada restaurante que você escolhe, custa 5 dólares. Eles têm um pacote também, que você escolhe múltiplos restaurantes com uma data específica e você paga um valor, né, fechado. Isso. O que vale lembrar também, que a Laísa falou, você não paga na hora, faz só a reserva. Você tem que colocar um número de cartão de crédito válido, porque se você não aparece, a Disney, obviamente, vai te cobrar, porque eles ficaram com essa reserva parada em sua função. Então, isso muda muito, isso torna tudo muito mais fluido. E quando a gente fala de Disney, fala de fluidez, o quarto tópico é justamente sobre isso. Ingresso. Cara, antigamente, para quem já foi à Disney antigamente, era tudo tão simples, comprava o ingresso e ia. Agora você não somente compra o ingresso pro dia que você quer, você tem que fazer uma reserva para esse dia. E isso torna tudo muito mais cheio de passos a serem seguidos. Qualquer erro que você possa cometer ali é fatal. A gente foi à Disney em fevereiro e quase ficou sem ir ao parque, porque a gente comprou para os dias, reservou para um, achou que tinha reservado para os outros, não tinha. Foi um trelelê danado. E para Disneyland é um pouquinho diferente, né? Não é aquele complexo gigante de 4 parques temáticos, 2 parques aquáticos e por aí vai. A gente são só 2 parques dentro do mesmo complexo.
Então a gente vai fazer uma viagem rápida. Óbvio que se a gente pudesse, a gente ia ir fazer um dia em cada parque, mas a gente decidiu fazer os 2 parques no mesmo dia. Quando você decide isso, você compra um ingresso que tem um nome. Qual é o nome desse ingresso, Laísa? Ele se chama Ingresso Hooper. Com o Ingresso Hooper você pode visitar 2 parques no mesmo dia, como o Rock falou, só que você só consegue ter acesso ao segundo parque a partir de 1h da tarde. Então você vai cedinho para um parque e você só entra no próximo a partir de 1 da tarde. Isso para Disneyland, né? Para Disney World já são outros horários. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai cedinho, como a gente não tá em hotel da Disney, a gente não vai ter o Early Access pro parque, mas a gente vai chegar na hora que vai abrir para chegar todo na hora mundo. que abrir. E aí, quando der 1h da tarde, se a gente já tiver acabado esse parque, a gente vai para o próximo. E exatamente, quando você compra o ingresso, nós escolhemos o ingresso Hooper, 2 parques no mesmo dia. Você vai pensar, não, mas vocês vão andar muito rápido, não, vocês não vão parar. Não, a gente para bastante, a gente tira bastante foto, a gente faz as atrações. Até porque na Disneyland tem muito personagem também, mais personagem do que na Disney World, então a gente vai parar com certeza várias vezes para tirar foto, né? Brasileiro adora uma fila, a gente vai... Exatamente. E nisso que a gente compra o ingresso, vai fazer os 2 parques no mesmo dia, vai andar para Chuchu, a gente tem uma outra opção na hora de comprar o ingresso na Disneyland. Eles já na hora que vocês compram, eles dão uma segunda opção, que é se você quer ou não comprar o serviço novo da Disney, que tem 1 ano de vida, já chamado Genie Plus. Exatamente. O Genie Plus, ele é um pacote e você vai ter acesso a várias atrações da Disney. Não são as atrações mais concorridas do momento, né? Que aí é o Lightning Lane, que é outro tópico. Então, às 7h da manhã, a gente vai conseguir fazer a reserva para a atração que a gente quiser. Então, provavelmente a gente vai escolher qual que é a atração mais concorrida ali para já fazer ela e já ficar livre, né? O resto do dia sem se preocupar. Então a gente marca às 7h da manhã, chega no parque, já faz essa atração e aí a gente já consegue marcar outras atrações que estejam incluídas nesse pacote. Sim. Então isso otimiza muito o seu tempo no parque. Exatamente. O seu dia flui muito melhor. Dá um trabalhinho, você vai ter que acordar cedo ali pra fazer a... Mas quem consegue dormir até reserva. tarde antes de ir pra Na Disney? É Disney, ansiedade. você nem dorme quando E você animação. tá lá. Não vai rolar. Então, pra gente, além da gente, né, e já com o foco de fazer os 2 parques juntos, a gente ainda vai otimizar o nosso tempo com essa 4ª dica, que é o ingresso Hooper com o Genie Plus. E só uma observação, gente, pro nosso último tópico, que é, quando eu comprei o ingresso, teve lá o dia que eu queria, qual parque eu queria começar, se eu queria o Genie Plus, e ainda tinha a opção de comprar o Disney Photo Pass. Disney Photo Pass, para quem não conhece, é aquele passezinho que os cast members da Disney vão tirar fotos suas durante o dia e você pode fazer o download delas de graça no final do dia ou no dia seguinte. Você paga um único valor e você vai ter acesso a todas as fotos. É ilimitado. Daquele dia. E essa é a questão. A Disney é muito espertinha. Só que, antes de a gente ir pro último tópico, eu quero que a Laísa dê uma dica especial pra você do que você não pode fazer se você comprar um Photopass. O que você não pode fazer? Principalmente se for em um dia ensolarado, evite camiseta branca. Eu e o Rock, a gente foi na última vez pra Disney com camiseta branca da Disney, lindos, mas as fotos não ficaram legais, porque era tipo meio-dia, era muito sol, ficou tipo muita luz. Queimado as fotos. É flash com luz solar, com camisa branca refletindo a luz, é a farra do boi. Sim. Então, vale, não vale. E só pra finalizar esse tópico, então não esqueça, quando você fizer a compra do seu ingresso, além de você marcar a data que você quer, porque na hora de você comprar o ingresso você tem que selecionar a data, você também tem que fazer a reserva do parque, porque se você não tiver a reserva para aquele dia, não importa se você tem um ingresso para aquele dia, você vai chegar lá e eles não vão deixar você entrar se o parque estiver lotado, o que tem grandes chances de isso acontecer. Hoje em dia Então, tá 2 dicas aí. Compre o ingresso pro dia e faça a reserva também pro mesmo dia, para você não ter uma surpresa, né? E isso, chatinha né, quando você chegar lá. conecta o 5º e último tópico do nosso vídeo, que é, a gente sabe que a Disney sempre tem um monte de coisa pra fazer. Aí todo mundo pensa, é parque, é Mickey, mas não. A Disney tem espaço para todo mundo, que é o 5º tópico, que é o Disney Downtown District. Na Disney World existia isso e virou Disney Springs. E na Disneyland continua com o mesmo nome, que é o Downtown District. O que você vai encontrar lá? Tudo dentro da Disney. Fora dos 2 parques, tem uma área que é um
boardwalk, uma área que você vai passear, que você vai ter as lojas mais rebuscadas, das italianas, alemãs, americanas. Você vai ter comidas, bar, restaurantes de todos os lugares do mundo e você vai sair um pouco dessa atmosfera de atração. Parece Disney? Parece. Tem um pouco de Mickey? Tem. Mas não é tudo em função do Mickey. Então vai ser muito legal. A gente vai chegar, vai fazer os 2 parques, vai ter a chance de dar uma passeadinha ali para tirar uma foto, comer alguma coisa. Fica aberto até bem tarde. É um shopping center a céu aberto. Califórnia não chove muito, então eles podem fazer tudo a céu aberto. Fica tudo muito bonito, tudo muito organizado. Dá um ar de Europa, de shopping center a Disney. Então atrai todo mundo. Se você não é tão fã de Mickey, mas sua esposa, seu amigo, seu primo, seu parente dá pra você ir curtir com ele, ele vai curtir com você ali o Downtown District. Todo mundo sai feliz no final do dia. Todo mundo compra coisa legal, por que não, né? Vai aproveitar. E aí, com isso, a gente finaliza as nossas 5 dicas pra você de como se organizar e o que fazer se você vai para Disneyland, não é isso? Exatamente. E se você ficou com alguma dúvida, é só perguntar aqui pra gente. E fiquem ligados, se inscreva aí no canal, dá um joinha pra gente. Que em breve vai ter mais, vídeo, né? A gente vai ver tem bastante coisas legais aí por vir. E a gente vai voltar contando sobre como foi a nossa viagem, a gente vai mostrar. O hotel, café da manhã, exatamente, parque. Café da manhã com os personagens. Então, se você gosta de Disney, se você ficou curioso pra ver, se inscreve aí no canal e fica ligado que a gente vai trazer bastante coisas legais pra vocês. Tá bom? Um beijo, Tchau, até tchau. mais, tchau, tchau.